Olá, galerinha do quinto ano, bom estar aqui com vocês. E a Triviana está aqui hoje para mais um resumo da nossa aula online, certo? Com o nosso livro 3, tá? Aí, português. Vamos lá, junto com a tia? Então, você que não poderia acompanhar, vamos acompanhar agora o nosso resumo, tá? Então, olha só, começamos aí com o gênero textual aí, com piadas e anedotas, certo? Aí com texto que nos fazem rir. Então, olha só. Histórias para rir, né? Fizemos a leitura, onde mostra aí duas piadas, né? Onde vamos aí entender sobre elas. Então, tem aí algumas perguntas, né? Aí para entender. Da primeira à quinta, certo? Onde a sexta aí é pessoal. É para vocês estarem desenhando aqui texto 1, texto 2, ou seja, no texto 1 vocês vão estar desenhando aí a parte, no caso, que faz graça, que chama a atenção ali do leitor, né? Que faz o leitor ali se divertir. Então você vai estar interpretando aqui o desenho da piada 1 e aqui da piada 2, no caso texto 2, você vai estar desenhando aí sobre a piada, a parte também engraçada, certo? E foi aí para casa, também aqui colocou aí a página 11, que você vai estar fazendo aí a piada, vai estar elaborando aí junto com a sua família, certo? Aí aqui deu continuidade também na parte gramatical, aí na página 12, certo? Página 8 e 9 está aqui as respostas sobre o texto, tá? Sobre as piadas, onde fizemos a interpretação, tá? A sexta, pessoal, como a tia falou, aí aqui 12 e 13, vamos lá. Frase e oração, vamos entender melhor. Aí, frase e oração, uma coisa só, tia? Então, vamos conhecer aí em detalhes, olha só. Frase, aqui tem a frase declarativa. Geografia, mamãe, olha só. Por que ela é uma frase declarativa aí? Ou seja, ela não contempla verbo. Você pode estar observando aí que nessa frase não tem verbo, ela é uma frase curta, né? E não expressa aí uma ação, né? Ou seja, o sujeito não está fazendo nenhuma ação, né? E aqui na frase interrogativa, quando ela diz aí, filho, o que você está estudando? Né? Aí sim há uma frase interrogativa, onde ela está aí perguntando, né? E onde está aí o verbo, né? O que você está estudando. Então, aí ele, na resposta, né? Geografia, mamãe, é uma frase declarativa, ou seja, não contempla verbo, né? Tinha também aí a piada, que já retirou aí a frase, no caso da piada, que mostra aí na página 12. Então, ainda dando continuidade, né? Frase, é isso, gente, ou seja, ela não contém verbo, certo? Diferente da oração, que ela pode ter um ou mais verbos nela, certo? Então, aqui até colocar aqui, a frase que contém verbo chama-se oração. E a frase que não contém verbo chama-se frase nominal, né? Então, aí essa diferença entre oração e frase, se falarmos assim simples nessas palavras, frase e oração, né? Então, aí a frase contém verbo, né? E ela é só chamada de frase nominal, e a frase que contempla o verbo, um ou mais verbos, que é aí, no caso, uma oração, né? Aí na página 13, dando continuidade, veja que tem algumas aí, né? E tem também aí a frase imperativa e interrogativa. Interrogativa já conhecemos, que indica aí a pergunta, né? E a imperativa, ela indica uma ordem, né? Uma ordem, um comando, um conselho, né? Um convite. É algo que está ali determinando a ser feito, ou seja, eu estou ali instruindo para você fazer. Continuando aí, né? Falando aí sobre frase imperativa e interrogativa. Olha só, nessa frase que contempla aí também tem no livro de vocês,
onde diz: então me diga, onde fica a Inglaterra? Então, veja que ela contempla aí duas frases em uma única oração, né? Então me diga, veja que aí indica, é uma frase imperativa, né? Porque ele diz aí o verbo diga, né? Então me diga. Então ele está aí dando um comando, me diga, né? Então indica aí, sendo ela imperativa. E aqui na segunda, onde fica a Inglaterra, né? Então o verbo fica aí, é interrogativa. Ou seja, está indicando aí a pergunta, né? Onde fica? Então, ela pode aí, como a tia falou, pode haver dois verbos, né? Em uma única oração. Então, nessa aí aconteceu que ela é imperativa e interrogativa. Agora, dando continuidade, cita aí sujeito e predicado, né? Então, vamos entender. O sujeito já por si só diz, né? É o sujeito, ou seja, é de quem vamos estar falando aí na oração, né? De quem se trata. Então, olha só, nessa frase. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Isso aí está na página, gente, não sei se falar, está na página 13, aqui, ó. Logo aí no início, onde foi retirado também aí da piada, olha só. Onde diz aí, uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Então, qual é aí, a quem a oração se refere? Essa frase, no caso, essa oração completa aí, que ela tem o verbo, né? A quem aí se retrata? Né? Então, a uma senhora, né? A frase inteira aí retrata aí a senhora. Então, aqui está a resposta, a uma senhora. Aí, na página 14, vai dando continuidade aqui, ó. Essa resposta aqui já está na página 14, né? Qual é o verbo dessa oração? Se tem verbo aí, né? Então é uma oração. Qual é o verbo? Observava, que era justamente o que a senhora fazia. Era o que? Observava. Então, observava aí, no caso é o verbo, certo? Observava é o verbo na oração. Aí a outra pergunta aí diz, quem executa a ação expressa por esse verbo? Quem é que faz aí a ação? A senhora, né? Então aí, ó, uma senhora, que no caso é ela que está aí fazendo a ação, ou seja, o sujeito na oração, né? Então aí mais abaixo diz, ó, ao identificar o sujeito, o restante da oração, né? Ou seja, a informação sobre o sujeito, o restante aí, no caso, pode ser classificado como predicado. Então, deixa eu estar apagando aqui esses detalhes agora. A partir do momento que eu retiro aqui o sujeito, ó, aqui sendo o sujeito, todo o restante aqui da minha oração, até que carpinteiro, ó, é o predicado, certo? Retiro o meu sujeito, o resto da frase é classificado como, já tá, como predicado, certo? Então, antes da minha oração, vou olhar lá, quem é o sujeito da oração? Retiro o meu sujeito, então, o restante da frase, predicado. Então, aí, continuando, tem aí outra frase, ainda na 14, diz assim, ó, ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Então, quem é o sujeito nessa frase aí que a tia falou? Ele, isso mesmo, né? A terceira pessoa do singular, pronome pessoal aí, ele. Então, ele é o sujeito, né?
Então, o verbo aí, né, segurava, né? E o restante, né, segurava até o final aí da oração é o predicado. Ou seja, a gente retira o sujeito, que é ele, e o restante aí é predicado, né? Então, é bem simples a gente recordar. Tirou a parte de sujeito, os demais, o restante da frase é predicado, né? Então, olha só, aí a tia passou aí a página 15 e 16, né, para fazermos online também, na nossa sala virtual. A tia deu um tempo para vocês responderem, né, e depois corrigimos. Onde na primeira questão, pessoal, para vocês montarem, estarem aí transformando as frases que estão aí em nominais em orações, ou seja, as frases que estão aqui, elas não contemplam verbo, e vocês vão estar transformando em oração, ou seja, vão estar anexando aí o verbo, né, transformando em oração, né, transformando a frase em oração. Ou seja, na letra A, veja que tem aí, atenção ao filme, né? Então a gente vai estar aí transformando em oração. Então a tia colocou aqui um exemplo, prestem atenção ao filme, anexando aí o verbo, né? Agora, ao invés de frase, tornou aí uma oração. Letra B, uma história, né? Que história triste. Então, ouvimos uma história muito triste. Vocês aí podem estar montando diferente, certo? Anexando aí, produzindo um verbo. Letra C, tudo bem com você? Então, aqui, está tudo bem com você? Então, entrou aí o verbo, transformando também em oração, certo? Que colocou esses exemplos, mas você cria aí outros exemplos, tá certo? Foram citados vários lá em nossa aula online. Na segunda questão, pede aí para estar identificando o sujeito na parte aí de cada piada, né? A gente tem aí piada na letra da A, D, mas tem uma parte que está aí sublinhada, né? Então ele pede para tirar o sujeito dessa parte sublinhada. Na letra A recepcionista do consultório entrou na sala do médico e disse. Então essa parte aí grifada, quem é o sujeito? A recepcionista, né? Letra B, na delegacia, meu marido saiu ontem de manhã para comprar arroz e até agora não voltou. Essa é a parte aí grifada da piada, né? Então, onde é que está o sujeito aí nessa parte? Meu marido, né? Daí a parte grifada. Onde se encontra o sujeito, né? Tirando o sujeito, demais aí é predicado. Na letra C, aí na página 16. Um dia eu estava procurando minha touca. Então, sujeito aí, eu, né? Sapos estavam voando. Então, sujeito, 2 sapos, né? Aí, na terceira questão, a tia colocou para vocês estarem fazendo em casa, né? Que envolve aí recortes, né, de jornais e revistas para vocês procurarem aí 5 frases com sujeitos e predicados, né? Vocês vão estar colando aí e vai estar circulando o sujeito aí de verde e os predicados de vermelho, tá? Mas caso vocês não tenham aí revistas, né, jornais, enfim, vocês podem estar pesquisando também na internet ou elaborando também, criando essas frases, certo? Aí a tia passou aí ela para casa a terceira questão da página 16, né? Concluímos até a segunda, ficou somente a terceira dessa página. Então ficou assim, ficha 3 a 6 para casa, tá? E livro, a página 11, que é a questão para vocês produzirem a piada, na página 11, tá? E a página 16, que é só a terceira questão, tá bom? E tem uma novidade que também a tia falou lá na nossa aula online. Não sei se vocês já observaram no grupo que a tia já postou, né? Um desafio que a tia lançou aí para você. Você já observou lá no grupo? Estamos aproximando aí do dia do folclore. Isso aí. Então, a tia passou um trabalho,
detalhe, valendo nota, tá? Vale ponto, quero ver você fazendo e enviando pra tia, tá? Sobre o folclore, ou seja, a origem do folclore e suas características. Então você vai estar montando o seu trabalho. Se não tiver cartolina, não tem problema, tá, gente? Não precisa ser cartolina específica. Monta lá na folha de caderno, tá? Detalhe que você tem que estar apresentando esse trabalho. Então, além de colocar lá a origem do folclore e suas características, você vai estar escolhendo uma lenda, uma parlenda, um trava-línguas, né? Uma adivinha, para estar também apresentando ali ao seu trabalho, certo? Então, grava esse vídeo, você fazendo essa apresentação, envia para a tia ou já posta e marca o Colégio Sagrada Família, certo? Então, desafio, quero ver lá, desafio aceito, tá, gente? Então, um beijo, meus amores, foi isso que aconteceu em nossa aula online de hoje, tá? Então, beijos, tchau, tchau. Aguardo você na próxima.